um prazer estar aqui com vocês, né? Eu queria agradecer ao Herbert. Obrigado, Herbert, por ter me apresentado esse pessoal super bacana. Agradeço também. O Fábio eu já tenho o prazer de conhecer, a gente já bateu um papo, né? Marcelo e o Rafa estou conhecendo hoje, mas já são meus 3 novos amigos de infância, porque é muito raro, né, você encontrar pessoas que compartilhem da tua mesma inclinação, né? Realmente é muito encantador vê-los aqui hoje, né? Um sol de rachar, né? E a gente falando sobre leitura, sobre cultura. Bom, pediram para mim versar sobre um tema que flerta com a autoajuda, né? O que ler e como selecionar a leitura. Quando tem como no título, dá um passo para trás, porque já vão vir as regrinhas, né? Então, assim, eu sinceramente não sei o que vocês devem ler e como vocês devem ler e como selecionar as leituras. Mas eu vou falar a partir de mim. Eu vou falar a partir de como é que foi a minha vida, né? Eu sou filho de um senhor muito engraçado. Ele era marxista, né? E todo marxista deveria ser materialista, né? Materialista. Ele era comunista mesmo, mas ao mesmo tempo adorava um terreirinho de macumba. Adorava, né, frequentar a Umbanda, frequentar a mesa branca. Ele era um aficionado pelas religiões. Então olha só que cara esquizofrênico, né? Um cara marxista e ao mesmo tempo altamente religioso e espiritualista. Mas eu o amo, esteja ele aonde ele estiver, né? Ele foi uma referência muito grande na minha vida, porque eu venho de uma família completamente disfuncional, de uma família fragmentada, né? E por muito pouco eu não caí nas drogas, né? E o que me salvou foram 2 coisas, basicamente, né? Livros e ondas. Livros e ondas. Né? Não falei mal da praia, não. Falei só da praia. Eu sabia que na minha direita eu sou filho. O próximo vai adorar uma academia de ginástica. Pois é, livros pela herança do meu pai, né? Meu pai morava em Mariporã, pertinho de Atibaia, e tinha uma biblioteca que naquela época para mim era tudo de bom, né? Uma biblioteca com uns 1.500 livros. Eu ia para lá pequenininho e babava, e meu pai era como se fosse um guru. Eu levava os meus amigos para lá e a gente ficava na fogueira, ele ficava contando histórias sobre filósofos, sobre mestres espirituais, sobre gurus, e eu sempre voltava com livros de lá, sempre voltava com livros. Mas eu também era meio esquizofrênico como ele, né? Porque até hoje eu surfo e eu cresci ouvindo as pessoas falarem, né? Nem todo maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro. E estou aqui hoje eu falando de leituras, estou aqui hoje eu falando de literatura, estou aqui hoje eu falando de cultura, e meu avô, pai da minha mãe, que sempre olhou para mim assim com muita dúvida, achou que eu não ia dar certo, tá aí, né? Acho que eu dei certo, continuo pegando minhas ondinhas, né? E continuo surfando nos livros. O Fábio livros, falou, né? mas esse cara criou a escola de surf em Santos. É verdade. Na verdade, no mundo. Foi a primeira do mundo. Foi a primeira do mundo. E exatamente por ter sido surfista, eu tive um insight, que era o insight mais insano e bobo da minha vida, né? Porque meu pai falava, você precisa fazer alguma coisa, você precisa estudar. E eu falei, ok, vou fazer educação física. Por quê? Porque eu gosto de surf. Ledo engano, isso não é uma besteira, né? Eu fui fazer educação física e na realidade minha inclinação não foi para os esportes, minha inclinação foi para a fisiologia humana, minha inclinação foi para as ciências naturais. E a partir daí eu segui todo um roteiro de conquistar aí uma carreira acadêmica nas ciências naturais, mas eu sempre flertei muito com a filosofia, né? Eu sempre gostei muito e fui lendo filosofia. Mas eu lembro que quando eu terminei a faculdade de educação física, eu queria fazer pós-graduação, eu queria fazer pós-graduação na Unifesp, né? Eu tinha me formado numa faculdade que na época era muito frágil, aqui muito fraca, a FEFES, né? Chamavam de fezes. E aí um cara formado na FESES, né? Como é que vai fazer Escola Paulista de Medicina, né? Universidade Federal de São Paulo mais tarde? Mas eu consegui, entrei pelas portas dos fundos, né? E fiquei lá durante anos, né? E lá eu tive a minha primeira decepção com a biblioteca do meu pai, né? Porque eu comecei a entrar em contato com aquilo que o Fábio chamou de ciência, né? E principalmente da ciência hard, né? Da ciência pautada em estatística, da ciência pautada em metodologias
muito concretas, muito sólidas, da ciência pautar em referenciais bibliográficos que são contundentes, inquestionáveis. E eu fui seduzido, e fui abduzido, e fiquei um cara chato. Aliás, se você quer ser chato, é só fazer mestrado e doutorado, né? Você vai passar por um período de emburrecimento, turma. Que assim, é impressionante. Estou falando mentira? Né? Porque senão não foi muito convincente. É um período, você tem mais autoridade, porque eu larguei o mestrado. Você tem autoridade, você terminou. Pois é. Eu não vou falar mal de algo, eu não sou exemplo. Perfeito. Você tem mais autoridade. Perfeito. Bom, e nesse momento eu lembrei do papai. Papai já não existia mais, já estava em outro plano, se é que existe esse outro plano. E eu falei, caramba, meu, quanta besteira que meu pai lia. Quanto livro nonsense. Né? Porque livros que faziam afirmações gigantescas, extremamente exuberantes, mas que não davam o respaldo para aquelas afirmações, né? Autoajuda, você pega um case de sucesso e daí você universaliza esse case de sucesso, né? Nossa, eu me desencantei com o papai. Falei, caraca, meu, né? Se eu soubesse disso, não teria perdido tanto tempo com aquelas leituras superficiais. Hoje, passados outros anos, eu olho para a biblioteca do papai com muito orgulho, né? Porque era um monte de merda mesmo. Mas a partir daquelas porcarias que eu li, eu desenvolvi o gosto de leitura. Eu não fiquei só no vampiro, né? Eu fui além, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, né? Eu acredito nisso, né? Eu começo a ler o quê? Qualquer porcaria. Mas leia, qualquer porcaria, mas leia, porque leitura é hábito, né? E daí torcer o dedo para que pela tua vida passem pessoas que deixem algum legado um pouco mais profundo, porque eu também acredito que nós somos muito fruto do acaso, tá? Existe, claro, uma inclinação, existem inclinações até genéticas, até biológicas, mas eu acredito muito no fruto do acaso, né? Nós somos feitos, na realidade, dos livros que lemos, dos professores que passaram nas nossas vidas, dos amigos que nós fizemos, da educação que a gente teve. E eu fico pensando, se eu tivesse nascido numa outra circunstância, num outro contexto, outros livros teriam sido lidos, outras experiências teriam sido vividas, outros contextos teriam sido permeados e provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu não sei quem eu seria, né? Eu acho que a inclinação genética e biológica, ainda que ela exista, ela é aquém do social. Eu acho que o social, de fato, acaba sendo mais importante, né, para conduzir quem somos. Então, fui de um extremo a outro. Fui de um extremo de acreditar em autoajuda e acreditar que se está no livro é verdade, sem lembrar que página em branco aceita qualquer parafernália, e fui para um cientificismo tolo, um cientificismo meio babaca, um cientificismo meio arrogante, né? E hoje eu busco o meio, acredito até que esteja no meio. Chegou uma hora que eu fui fazer o meu doutorado, né? Eu tinha feito uma pós-graduação em Fisiologia Humana, depois eu fiz um mestrado em Fisiofarmacologia, né? E sempre flertando com filosofia também, porque Fisiofarmacologia vai estudar drogas que afetam o cérebro, se afeta o cérebro, afeta a consciência. O que é a consciência? E voltamos para os pré-socráticos, voltamos lá para a Grécia Antiga, né? Quem sou eu, Sócrates. Então eu não perdi a relação das ciências humanas, ainda bem, né? Porque existe muita gente aí com títulos de PhDs e que acabam se distanciando daquilo que é mais caro para nós. As perguntas filosóficas, elas não são tão facilmente respondidas, mas elas dizem de nós. Elas falam dos nossos maiores dilemas, elas falam dos nossos maiores dramas, né? E eu tive professores e amigos que foram passando por mim e foram mantendo a chama acesa da filosofia. Tipo, por mais que você ganhe os teus títulos nas ciências hards, tente não se descontextualizar e não se afastar daquelas questões que nos movem. Minha primeira decepção, eu fiz doutorado e sou muito grato pelos meus mestres, mas eu fiz doutorado num departamento que é top de linha no Brasil, que é o Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, que recebe prêmios e avaliações sempre muito top. E eu recebi o título de doutor em ciências. Nossa!
Agora, só para vocês terem uma noção, durante meu doutorado, ninguém ali naquele departamento citou, por exemplo, René Descartes e o discurso do método. Ninguém citou Thomas Kuhn, ninguém citou Karl Popper. E esses caras, eles mergulharam, né, naquilo que a gente chama de filosofia da ciência, de conhecimento, o que é possível conhecer. Imagino que Aristóteles menos ainda. Aristóteles menos ainda. Ok, ali eram ciências biológicas, mas como receber um título de doutor sem conhecer, por exemplo, o alcance e o limite da ciência? No mínimo, a gente precisaria ter passado por uma disciplina de filosofia da ciência, de pensamento lógico, de pensamento crítico, e eu poderia hoje, né, ser uma pessoa com um capital simbólico para falar de ciência sem sequer saber definir o que é ciência, né, sem sequer saber que ciência é uma instituição eminentemente humana, falível, absolutamente não asséptica, tudo o oposto do que nós costumamos ouvir sobre ciência. Esse é o ideal científico, né? Mas a ciência ela é tocada e conduzida por homens, né? E Pierre Bourdieu fala muito bem, quando fala dos campos sociais, que todo campo tem os seus dominantes e tem os seus dominados, e que os dominantes eles são conservadores, não na acepção filosófica do termo, mas conservador de eu vou dificultar a tua vida para você não me tirar daqui, né? Então eu comecei a ver a podridão do mundo científico. E ao mesmo tempo, para vocês verem como eu sou esquizofrênico, se fazer doutorado já é uma loucura, eu fiz o doutorado e a faculdade de filosofia junto, porque num determinado momento eu falei, eu quero organizar os livrinhos na minha cabeça, né? Eu quero organizar a ordem de todos os livros que eu li, fui fazer um doutorado, uma faculdade à distância, olha só, dane-se, sabe, filosofia à distância ou presencial, se você não lê, vai dar na mesma, né? Então tem que ler, tem que estudar. E foi muito bom, mas ao mesmo tempo, né, eu comecei, naquela época que eu estava fazendo o curso de filosofia, a perceber algo que talvez muitos de vocês não saibam, mas todas as universidades hoje, elas são um reduto de ideólogos, né? Ideólogos do pensamento de esquerda. E aqui não é uma crítica ao pensamento de esquerda, aqui é uma crítica à existência só do pensamento de esquerda dentro das universidades. Ele poderia existir se a universidade tivesse se mantido aberta para discutir ideias, aberta para não podar literaturas e não podar livros, né? E hoje em dia, turma, 99% das faculdades e das universidades, elas são um reduto ideológico, né? Se você chega numa faculdade hoje, por exemplo, segurando o livro Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, né? Provavelmente você será queimado em praça pública, né? É um dó, mas é a verdade, né? É a verdade. E essa foi minha segunda decepção, né? A segunda decepção com o mundo acadêmico. E eu estou falando isso porque estamos falando sobre o que ler, como ler, onde buscar seus livros. Ok, não é na universidade. Não é na universidade. A universidade você vai encontrar alguns, tá? Mas são sempre os mesmos, e com uma profunda marcação ideológica, né? Eu estou com 51 anos de idade. A minha segunda decepção com a ciência veio quando eu tive coragem de ler o professor Olavo, com 45 anos de idade. Chegou tarde na minha vida, né? Eu tinha ouvido só falar mal desse senhor. E comprado ideias, tipo aquele astrólogo, aquele velho doido, né? E o meu contato com ele, como eu tinha muitos livros para ler, meu contato a princípio foi na internet. E o Olavo da internet não é o Olavo dos livros. E o Olavo da internet não é o Olavo dos cursos, né? E o Herbert falou uma coisa outro dia para mim muito bacana. Ele falou, cara, o Olavo ele sempre foi escorraçado, porque ele não tem graduações, ele não seguiu toda a pompa do mundo acadêmico. Isso não significa que não tenha um conhecimento absolutamente exemplar, astronômico, gigantesco, né? E daí talvez o Olavo nos últimos anos tenha feito muita escola e mostrado outras maneiras de perceber o mundo por causa das mídias, né?
Através das mídias ele foi seduzindo algumas pessoas. E o Herbert falava que o Olavo na internet é briga de rua. Dedo no olho, chute no saco. Né? E que depois que você é meio que seduzido pela essa briga de rua, porque se você quiser ter muitos seguidores, você precisa ser polêmico no YouTube, tá? Daí você vai conhecer um senhorzinho doce, meigo, respeitador e com um conhecimento absolutamente profundo do mundo das coisas. Isso não significa que todo conhecimento dele é a verdade, ele mesmo fala que não é isso, né? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque lendo o professor Olavo, nesse livro mesmo, ele faz críticas ferrenhas à ciência e críticas que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha entrado em contato. E como um doutor em ciências não conhece esse tipo de crítica? Olavo me apresentou autores que eu sequer sabia o nome. Né? E eu fico pensando então, caramba, o que ler? Né? Como ler? Como escolher seus livros? Eu começaria com ler qualquer coisa, né? Mas tenha um prazo para isso, né? A segunda dica é que em um determinado momento eu respirar fundo e começar a ler os clássicos. Vamos pegar, por exemplo, né? Ética Nicômaco. Esse cara escreveu isso 400 anos antes de Cristo. Porra, eu estou falando para vocês lerem uma coisa que foi escrita 400 anos antes de Cristo e ainda bomba na lista dos mais vendidos. Alguma coisa de bom deve ter. Porque esse livro aqui, eu escrevi há 10 anos e está fora de catálogo. Ou seja, Aristóteles eu não quero ser, né? Então se vocês me perguntarem, o que eu leio? Marcelo Arias, Neurofisiologia da Meditação ou Aristóteles? Aristóteles. Mas ler só os clássicos também pode te afastar um pouco da contemporaneidade. Então talvez valha a pena, eu acho que esse é o maior desafio, né? Quando você for revezar entre um clássico e um contemporâneo, qual contemporâneo ler? Qual que vale mais a pena? Qual que vai fazer uma leitura bacana da realidade? Né? Eu não coloco hoje o professor Olavo como um clássico, mas talvez ele entre, talvez a gente estude ele daqui a 200, 300, 400 anos. Aliás, eu acho que é o que vai acontecer. Né? Como Nietzsche talvez seja um filósofo que nasceu morto, né? Que nasceu póstumo. Né? Mas a minha ideia seria essa. A minha ideia seria começar lendo qualquer porcaria, né? Para depois ler os clássicos, e um clássico que é pesado, que não é prazeroso, que é desafiador, e um pouco mais soft, que te coloque no dia a dia. Por exemplo, o livro Sapiens, né? Uma História da Humanidade, é um livro muito fácil, muito digerível, e talvez valha a pena, né? Você fazer esse bate-bola, né, que eu estou falando para vocês, de ler um clássico e ao mesmo tempo um livro mais soft, mais contemporâneo. Mas também eu gostaria de lembrar, para terminar minha fala, de um filósofo chamado Michael Sandel, né, e que tem um curso na Universidade de Harvard que fala sobre justiça, e um livro bacana também, O que é Fazer a Coisa Certa, onde ele pega 3 propostas éticas chanceladas na literatura, a proposta de Aristóteles, de Kant, de John Stuart Mill, e ele vai mostrando as rachaduras dessas propostas éticas, ele vai mostrando as fragilidades dessa proposta. E daí no finalzinho da primeira aula ele fala o seguinte: olha, ler esses livros tem alguns riscos. Tem alguns riscos em entrar em contato com esse tipo de literatura. O primeiro risco é que assim, a tua pureza e a tua ingenuidade ela vai ser perdida. Ela vai ser perdida, invariavelmente. Eles não vão falar de coisas diferentes, eles não vão apresentar para nós ideias diferentes. Eles vão tirar a gente de um ponto de observação que é comum e colocar num outro ponto incutindo a dúvida. Né? Eles não vão dar resposta. Né? E daí Michael Sandel fala, pô, mas se não vão dar resposta, para que eu tenho que ler? Porque fundamentalmente essas perguntas falam da gente. Falam dos nossos dramas do cotidiano, falam daquelas coisas que a gente precisa lidar todos os dias, das escolhas que a gente tem que fazer todo santo dia, tá? E que muitas vezes, né, são escolhas muito mais pautadas pelos nossos afetos do que pela nossa razão. São escolhas que nos convêm.
Então nós vamos ser utilitaristas quando nos convém, nós vamos ser kantianos quando nos convém, nós vamos ser aristotélicos quando nos convém. E talvez valha a pena ler isso para que um dia você possa tomar uma atitude que não necessariamente esteja em sintonia com os seus afetos. Kant falava isso, né? O homem verdadeiramente livre é aquele que delibera agir na contramão dos seus afetos, na contramão dos seus quereres, na contramão dos seus desejos. Eu não sei se isso é possível, mas que é bonito pra caramba né? Não é à toa que esses caras vão entrando pra história. Vai diminuindo a tua vontade de conversar e vai diminuindo as pessoas com as quais você pode ter boas conversas, né? E algumas delas vão olhar para você e falar: meu, você é muito chata, né?